Olá! Você sabia que todos os anos a diretoria do SimSaúde Campinas e Região faz diversas reuniões, seminários, pensando no planejamento de trabalho do ano seguinte? Faz tudo isso pensando no trabalhador da saúde. Venha comigo logo após a vinheta e confira. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Saúde, programa que foi preparado pelo SimSaúde Campinas e Região e pela Federação Paulista da Saúde para você que é profissional da saúde ou para você que gosta de estar antenado sobre temas relativos à saúde. Desta vez, nós vamos falar sobre planejamento de trabalho. 2026 já está chegando e nós precisamos pensar o que trabalhar no ano que vai se iniciar dentro de muito poucos dias. O SimSaúde realizou vários seminários e encontros de diretoria pensando no trabalho que será feito para os trabalhadores da saúde em 2026. E ninguém melhor para falar sobre isso do que o presidente da entidade, o Edson Laércio de Oliveira, que está aqui para contar um pouquinho para vocês o que vai ser feito em 2026. Edson, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Vozes da Saúde. Obrigado, Sirlene. É sempre bom estar aqui para trazer para a sociedade, trazer para os trabalhadores de saúde o que o Sindicato da Saúde Campinas e Região está propondo, está fazendo em defesa dos trabalhadores. Edson, antes da gente entrar no tema deste programa, que é o planejamento de trabalho do SimSaúde para 2026, eu gostaria que você fizesse um balanço desses primeiros 6 meses, 7 meses, né, de gestão sua à frente do SimSaúde. Bom, depois de 10 anos fora da presidência do sindicato, esse meu retorno se deu exatamente para que a gente pudesse reorganizar algumas coisas que de fora eu estava vendo que não estava indo bem, não estava no trilho, né? Então a minha decisão de voltar foi nesse sentido, a gente buscar elevar o nome dessa categoria, elevar o nome dos trabalhadores de saúde, buscar resgatar a participação dos trabalhadores da saúde na entidade, estar dentro da entidade. Então isso fez com que a gente começasse a organizar alguns planejamentos nos primeiros 6 meses. E se deu de que forma? Nós capacitamos toda a diretoria do sindicato, foram 3 meses de capacitação contínua para que os diretores, tanto os remanescentes como os novos, pudessem entender qual seria o objetivo e a nossa proposta de trabalho por 5 anos que nós temos pela frente. E isso foi muito gratificante para todo mundo. Primeiro para os remanescentes, puderam se reorganizar, se readaptar e verificar que muitas coisas estavam realmente fora do contexto e que agora deve ser colocada e vai ser colocada de fato no devido lugar. E os novos, aqueles que nunca tinham vindo para o sindicato, entenderam da grandiosidade desse sindicato, do papel importante desse sindicato. Tanto é que nós tivemos uma alegria muito grande nessa primeira negociação coletiva. Pela primeira vez eu vi que nós mais agradamos na negociação do que deixamos de agradar. Por quê? Porque a categoria foi chamada a participar. Eu sempre disse e vou continuar dizendo, o sindicato é um prédio, são portas, são paredes, são janelas. Agora o sindicato, quem faz um sindicato forte, organizado e aguerrido e de luta, são os trabalhadores envolvidos nele. Então, né? Mas essas capacitações, você avalia que elas foram positivas? Os diretores já estão preparados para enfrentar um 2026 de muito trabalho? Sim, foram muito produtivas, né? Todos os diretores tiveram a oportunidade de estar presente dia a dia na organização do sindicato, na organização da luta, na organização dos trabalhadores. E eu vejo com muita alegria que nós fizemos isso com prioridade, fizemos com que eles entendessem essa proposta e estão sim preparados para receber 2026 e lutar
em 2026 para essa categoria. Como é que o SimSaúde está se organizando para enfrentar 2026 e quais são os planos prioritários no geral? Bom, primeiro, nós não precisamos nem esperar 2026 chegar. Nós já estamos aí numa maré de propostas, de projetos, de campanhas. Nós estamos lançando uma campanha agora já, Saúde Sim, Violência Não, aonde a gente vai brigar com todas as nossas armas contra aqueles que agridem o profissional de saúde. Nós estamos lá para trabalhar, para atender, para auxiliar, né? E para respeitar o paciente e seus familiares. Nós não vamos permitir qualquer tipo de agressão. E para isso nós vamos cobrar das empresas que dê segurança aos trabalhadores para que possam exercer a sua profissão, como sempre fez e vai continuar fazendo. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é exatamente entender esse cenário e fazer com que a categoria denuncie qualquer tipo de agressão que possa sofrer num ambiente de trabalho. Isso é muito importante. Essa, pelo jeito, é uma campanha que ela vai ser permanente, não é, Edson? Sim, porque nós sabíamos e entendíamos que isso já vinha acontecendo em vários lugares, né? Agora a coisa virou um processo corriqueiro. E como sempre, aquilo que é corriqueiro se integra o dia a dia de qualquer pessoa. E nós não podemos permitir isso. O trabalhador da saúde não pode, não deve permitir agressão. Ele tem que denunciar, ele tem que buscar o apoio, né? Ele tem que ter da empresa o respaldo de segurança para exercer sua profissão. E nós vamos fazer isso virar e impedir esse tipo de situação. Nós queremos que os trabalhadores trabalhem tranquilo, né? O que é difícil, porque nós já trabalhamos com sobrecarga, já trabalhamos com um monte de situações que a gente vê no nosso dia a dia, e mais uma agressão, nós não vamos permitir isso. Sim. Outra campanha que é de extrema importância para os trabalhadores da saúde é a campanha salarial, né? Ela também já está sendo pensada. Este ano de 2026, apesar da nossa data base ser junho, e tudo aquilo que nós temos hoje, né, que não consta no instrumento de legislação, né, jornada de trabalho, folgas, adicional noturno, cesta básica, vale alimentação, assistência médica, tudo aquilo que compõe feriado da categoria, tudo aquilo que compõe o instrumento coletivo, ele termina dia 31 de maio de 2026. E isso pode acabar, né? Nós estamos vendo muitos direitos trabalhistas constando em lei, estão sendo surrupiados pela classe patronal, pelo governo, pelo judiciário, né? Então a gente precisa tomar cuidado. E essas conquistas foram de muita luta, de muitas greves, né? Em toda a nossa base, para a gente construir isso. Então nós não podemos permitir que isso acabe de um dia para a noite. E como que a gente vai fazer isso? Organizando e mobilizando a categoria. A partir de fevereiro, nós vamos estar junto à categoria, conversando, discutindo, fazendo reuniões, deixando a coisa clara. Ou a categoria participa, ou ela vai perder tudo que ela tem. Ela vai voltar a trabalhar 44 horas, vai trabalhar 8 horas por dia, não vai ter folga, vai ganhar salário mínimo, né? Então, ela precisa se mobilizar. E nós vamos fazer isso com muita antecedência. Nós vamos buscar, a partir de fevereiro, divulgar isso, como é que vai participar, como é que não vai participar. Esse é um tema que merece um programa especial, então não vou me aprofundar para a gente ter a oportunidade de conversar mais profundamente sobre a campanha salarial, tá bom? Sim, mas é o que a gente vai buscar fazer, não só dos Vozes da Saúde, mas de todas as nossas mídias sociais, de todos os nossos instrumentos de comunicação. Legal, é isso mesmo. O Edson, eu estou sabendo também que o SimSaúde tem um projeto que é o SimSaúde de Portas Abertas, né? Que ele foi lançado recentemente e ele abre um leque de atividades que o sindicato vai realizar durante todo o ano. Eu queria que você contasse um pouco, revelasse um pouco desse projeto, o SimSaúde de Portas Abertas, para a categoria. Bom, eu sempre entendi que o sindicato ele tem que receber a todos, né? Tem que estar lá todo mundo, tem que conversar com todos, conversar com a classe patronal, com a classe política, e em especial com os trabalhadores associados ao sindicato. Esse patrimônio foi construído com as mãos de todos
que são associados, que contribuíram para que isso pudesse ser edificado e ter essa estrutura que nós temos hoje. Não só na estrutura de equipamento, mas na estrutura também de pessoas para atender, de pessoas para poder auxiliar, né? E essa linha de que nós tenhamos os sindicatos de porta aberta, ele vem numa visão de que a gente precisa conversar com todo mundo, abrir realmente as portas do sindicato. Porque hoje as coisas estão muito, muito tranquilas, todo mundo conversa pelas redes sociais, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram, né, por e-mail. Ninguém quer mais olhar no rosto das pessoas, né? Ou de medo, ou alguma coisa acontece, né? Então, eu não tenho essa visão. Eu acho que a coisa mais gostosa é que a gente olhe nos olhos. E o trabalhador de saúde precisa desse olhar. Então, precisa ter do outro lado quem abra as portas e possa conversar com eles. E nós vamos fazer isso, não só com os trabalhadores, né? Nós vamos chamar os empresários para conversar, chamar os RHs para conversar, os contadores, nos colocarmos à disposição para entender tudo aquilo que nós temos, não só como conquista, mas como proposta de mudança no relacionamento do capital e trabalho, né? Hoje a gente está vendo que o trabalho já não é mais o trabalhador de carteira assinada só, tem várias formas de trabalho, mas são trabalhadores iguais todo mundo, né? A única linha é a história da carteira assinada. O que eu entendo ser um absurdo, né? Porque nós não podemos ficar discutindo que os impostos são roubados, que os impostos não são pagos pelo grande capital e essa coisa. Nós temos que discutir se os impostos pagos que entram nos cofres públicos têm que ser usados para a população, né? E a gente vê que não tem. Eu estou entendendo que você quer abrir o canal de diálogo com todas as camadas que envolvem o sistema de saúde, seja o setor patronal, os contadores, os RHs, as autoridades públicas da área da saúde, do trabalho. Eu estou entendendo corretamente? Sim, nós precisamos construir esse diálogo. E só vamos fazer isso com o sindicato de portas abertas, para ele poder receber todo mundo. Nós temos um sistema de saúde hoje, né, que ele é falho em muitas situações. E muitas vezes a agressão do profissional de saúde vem do sistema falho, né, do sistema que não consegue comunicar com a sociedade, não consegue comunicar com a população. E quem paga toda a conta é o profissional de saúde que está ali para atender, né? Ele não tem culpa se o cidadão compra um plano de saúde e a hora que ele vai ser atendido, ele demanda espera, demanda autorização de guia, demanda que não tem o lugar onde ele foi, e aí a agressão vem para cima do profissional. Esse precisa ser explicado para a sociedade. Quais são os direitos de quem compra um plano de saúde, quais são os direitos de quem está no Sistema Único de Saúde. E isso não é bem explorado. Nós temos as organizações sociais, a maioria delas tem problema muito grave de não poder estar onde está porque não cumpre determinada legislação, né? E essas organizações também não cumprem com os direitos dos trabalhadores. Nós temos um tal de consórcio chamado Cismetro, é uma coisa mais maluca que eu já vi na vida, né? Se apresenta para pegar o serviço e depois terceiriza, quarteiriza e ninguém fala nada. Então, são situações que a gente viu crescer nesses últimos 10 anos e nós deixamos isso passar como se fosse uma coisa boa, né? O problema do sistema de saúde, não esqueçam, depende da sociedade, depende da população. Todo dia nós vemos matéria em toda a imprensa escrita, falada, televisada, que o sistema não está bom, que o sistema precisa disso, mas a população ela só lembra do sistema na hora que ela precisa. Ela não se organiza para entender o sistema. E isso a gente vai discutir também dentro do sindicato, que é o responsável para ter esse pessoal na linha de frente. Isso é super importante. E eu estou sabendo também que o SimSaúde acabou de reativar o departamento dos aposentados, né? Que agora também passou a agregar os licenciados, que é uma promessa de campanha que você já cumpriu logo de cara, não é verdade? Quais são os planos para esse departamento em 2026? Bom, primeiro que a nossa proposta é exatamente trazer para dentro do sindicato, já na linha de portas abertas, aqueles que ajudaram a construir
essa instituição, não só nos equipamentos, mas a construir a luta, a participar das lutas para que tenha o que nós temos hoje. Todos os benefícios que nós temos hoje, esse pessoal aposentado é que ajudou a construir. Então, nós não podíamos ter deixado nunca eles de fora do nosso convívio, né? Aí o que nós fizemos? Fizemos sim uma proposta que a gente ia trazer de volta, e vamos trazer de volta em todas as nossas sedes, né? O departamento foi inaugurado no dia 19, né? Nós tivemos a participação de muitos aposentados que vieram contar a sua história, vieram dizer da sua participação nessa luta. Isso foi uma emoção muito, muito grande. Eu revi pessoas que trabalhou comigo no hospital, né? E que na verdade acabavam cuidando de mim no hospital, que eu acabei entrando no hospital com 13 anos de idade. Então, essas pessoas, para minha delícia, estão vivas e fortes e que vão voltar para dentro do sindicato, né, para ser atendida, para ser acolhida, para ser ouvida e também contar a sua história. Isso é a grande jogada desse processo. A outra situação são os licenciados, né? Na hora que eles mais precisam, eles são colocados de lado. Não, nós vamos trazer para dentro do sindicato, agregar, né, os aposentados, para que eles possam contar também de que forma teve a sua doença descoberta, por que isso aconteceu, o que é necessário para que eles continuem a se tratar. Então nós vamos trazer para dentro do sindicato isso, né? Nós já isentamos todos os licenciados de pagamentos das mensalidades, né, para que eles possam realmente conviver conosco e ter as portas abertas do sindicato. Nós vamos trazer também todos aqueles associados nossos que tenham necessidade de algum cuidado especial, de alguma situação. Nós vamos trazer a família daqueles que ceifaram as suas vidas ou a vida foi ceifada de uma forma ou de outra e que muitas vezes a família não sabe os direitos que essa pessoa tem, o que ela deixou, o que ela não deixou. Nós vamos trazer para conversar. Nós vamos colocar um grupo de diretores, de pessoas e assessores para visitar essas famílias, né? Não só dos aposentados, dos licenciados e todos aqueles que precisarem de um conforto, de precisar ser realmente colocado numa linha em que a gente possa cuidar. É um departamento de ação social, porque ele acaba sendo muito mais amplo do que com o objetivo de atender uma única categoria, não é? Sim, é um departamento de ação social, sim. Nessa linha onde a gente vai envolver tudo aquilo que for necessário para que a gente dê uma acolhida social àqueles que necessitam, né? Aqueles que precisam. E na hora de você se aposentar, na hora de você estar de licença, ou ter um infortúnio na sua vida, vai ter um lugar para que ele possa vir conversar. Isso é muito bom. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Mas também o objetivo do SinSaúde é agregar com os trabalhadores ativos, né? Quais são os planos para trazer esses trabalhadores para se associarem, se integrarem ao SinSaúde? Bom, primeiro que esse sindicato tem uma vivência, uma vantagem de muitos sindicatos, né? Nós estamos vendo agora em pesquisa recente que os trabalhadores começaram a voltar para dentro dos seus sindicatos, porque entenderam que o sindicato é o lugar onde eles vão ser atendidos, né? Então não adianta entrar naquela neura de que o sindicato só cobra, que o sindicato só tem corrupto, que o sindicato só tem ladrão. Isso não vai resolver o problema, que quem coloca isso para fora, é a grande mídia, que tem interesse em continuar fazendo o que sempre fez, o capital sempre se prevalecendo nesse país, né? E desmobilizar os trabalhadores. E isso parece que não está sendo, como diria, não está pegando. Os trabalhadores estão começando a entender que alguém ou alguma instituição precisa estar de pé para poder recebê-los, né? Então nessa linha a gente vai continuando na linha de educação, na linha de educar os trabalhadores que eles precisam ter uma entidade, que eles precisam fortalecer a entidade, que eles precisam questionar essa entidade, participar dos processos eleitorais, para que eles possam organizar. Nós estamos interagindo com as CIPAs, né? Colocando os nossos dirigentes para disputar as CIPAs, porque as CIPAs são, dentro dos hospitais, é uma coisa que não funciona, nunca funcionou, né?
Então Precisa nós vamos funcionar, fazer né? com que funcione. Por quê? Sim. Porque há um adoecimento de toda essa família do Sim Saúde e quem deveria começar a dar a primeira assistência são os cipeiros, que devem organizar os seus locais de trabalho, devem verificar os locais de trabalho, se depende ou não depende da saúde e segurança de todo mundo. Nós vamos fazer isso. Então nós vamos formar pessoas para estarem dentro da CIPA. Onde não for possível colocarmos diretores, nós vamos fazer seminários dizendo o que é necessário para ser cipeiro. E falando em CIPA, Edson, agora em 2026, os hospitais precisam estar prontos para atendimento da NR1, que cuida da saúde mental dos trabalhadores, não é? Esta é uma outra linha nossa de atuação. Sim. Nós vamos buscar fazer, no primeiro trimestre de 2026, um grande seminário com a participação do Ministério Público do Trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho, que nós já conversamos com a presidente do tribunal, a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, para a gente, em conjunto, fazermos realmente um seminário envolvendo saúde e segurança, cipeiro, a sociedade, um monte de pessoas para avaliar de que forma a gente vai trazer para dentro do setor de saúde a NR1 com a visão de cuidar da saúde mental dos trabalhadores. Muito bem, muito bem. Mas a gente não pode esquecer que 2026 nós vamos ter eleição para presidente, governador, senador e deputados, né? Além de termos Copa do Mundo, que torna a nossa rotina diferenciada. Mas o Sim Saúde e a federação que você também preside vão estar presentes nessas ações, como eleições? Sim, nós vamos acabar com essa situação existente hoje, que o movimento sindical não precisa e não pode participar de processo eleitoral. Não existe isso. Deve, né? Deve participar. Se nós não mudarmos a estrutura do Congresso Nacional, em especial, para que tenhamos lá dentro pessoas comprometidas com a classe trabalhadora, que representem os trabalhadores, que defendam os interesses dos trabalhadores, nós não vamos mudar esse país. Esse país vai continuar do jeito que está, dividido, né? Alguém pagando a conta, que é quem trabalha, né? Para que possam ter o nosso capital, as nossas elites sempre organizada em prol deles mesmos e em cima de quem trabalha, de quem é produto. Então nós vamos participar do processo eleitoral com toda dúvida. Nós vamos escolher pessoas que possam levar a voz do trabalhador para o Congresso Nacional, seja no Senado, seja na Câmara Federal e nas assembleias também dos estados, em especial na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, né? Porque não adianta você eleger um presidente A ou B, se ele não tiver um congresso afinado com as suas propostas, ele não vai fazer nada. Vai ser um congresso como esse que aí está, de troca. Sempre troca, troca, troca. Nada, só que as trocas são em benefício deles, né? De quem nós estamos vendo como é que nós estamos assistindo no final desse ano com o Congresso Nacional, seja a Câmara ou o Senado, nessa discussão. Agora, aonde você tem três poderes e devia ser harmônico e independente, nós temos um único poder mandando nos dois, que é o Poder Judiciário. Né? É uma coisa absurda, mas é o que existe. Né? O Poder Legislativo não consegue se entender, não legisla, não faz nada, o Executivo fica amarrado, também não consegue fazer nada, o Judiciário age, manda prender, manda soltar, manda fazer o que quer. Mas né? me conta, já tem um nome para ser lançado? Sim, nós temos um nome para ser lançado. Né? Um nome então que a gente vai trabalhar. Eu acredito, eu confio que a gente possa fazer isso, né? Nós vamos organizar ainda um processo a nível de Câmara Federal, mas a nível de Estado nós já temos sim. Nós vamos lançar a vice-presidente do sindicato, a Juliana Machado, né? Que é jovem, mulher, mãe, profissional de saúde, batalhadora e que pode ser a voz, a começar por São Paulo, ser a voz na Assembleia Legislativa de São Paulo e, com toda certeza, pode ter um caminho muito, muito grande aí na política, porque gosta, se empenha, né? E a gente precisa ter pessoas desse porte, dessa envergadura para nos representar em todos os poderes. Outros diretores e mesmo representantes da categoria
também podem vir a ser candidatos? Sim. O sindicato está organizando esse processo? Sim, nós vamos começar a discutir isso no início do ano, é uma das nossas propostas de planejamento, e conversar em toda a cidade, onde a gente não tiver potencial. O que a gente não pode é ser candidato de si. Né? Eu sou candidato, mas o que você tem? Quem te apoia? Como é que você... Não precisamos sair aí para ser chacota. Nós queremos sair com proposta, pelo menos que o nome seja mais, tá em evidência, que possa entrar no coração dos trabalhadores. Né? Então ninguém vai se apresentar como candidato de si. Ele vai se apresentar como um candidato com proposta, mostrando que ele tem espaço aonde ele vai acertar. E, acima de tudo, a gente precisa ter um consenso de que aqueles que estiverem mais bem preparados que seja o candidato da categoria, em especial da saúde no estado de São Paulo, mas que possa, e com certeza vão aparecer outras candidaturas, eu não tenho dúvida. O que importa é que sejam candidaturas que venham a representar os trabalhadores, né? a agregar, e possa ser a voz dos trabalhadores, tanto na Assembleia como na Câmara Federal ou até no Senado. O SimSaúde também é conhecido pelos seus eventos. São vários eventos ao longo dos anos. Eles serão mantidos, terão novidades? Conta um pouco para a gente como vai ser a parte social do SimSaúde em 2026. Você tem razão, Sirlene. Esse sindicato, os eventos é o clamor. Todos os eventos que a gente faz ou construiu, ele tem a sua importância e tem realmente a sua áurea acaba crescendo dentro desse processo. Nós vamos manter, sim. Vamos buscar melhorar, como aliás já fizemos no evento do aniversário do sindicato, né? Onde nós podemos agregar. Então esse sindicato tem 4 eventos no ano, né? Nós vamos mantê-los, né? E aperfeiçoar, e podemos até criar outros que possa ser necessário para que a gente agregue a categoria. Agora, não podemos esquecer que os eventos ele tem um porquê de existir. Eu não posso fazer evento por ser festa só. Eu até, né? Mas ele precisa ter um cunho de direcionamento político, um direcionamento de agregar, de entender o meio em que ele está se vendo. Nós temos em março, o dia 8 de março, que é o Dia da Mulher, né? Que a gente sempre homenageou a mulher. Mas homenageou a mulher por quê? Pela luta que ela desenvolve, ainda mais agora, né? O que nós estamos vendo de agressão à mulher, de femicídio, de um monte de outra situação, isso nós não podemos aceitar, em hipótese alguma. Né? A mulher tem que denunciar, ela tem que ser protegida, né? Ela tem que se organizar entre elas e ir para cima de quem agride, né? Quer na forma das ações existentes em prol da mulher. Nesse patamar, o sindicato coloca todo o seu departamento jurídico para que possa atender as demandas que vierem da mulher, para que ela possa se proteger. Isso é muito então, importante. No mês de março, nós vamos dar uma outra linha, nós vamos fazer palestra, porque o dia 8 de março da mulher é uma situação que veio de uma política, foi onde a mulher acabou se soltando para a vida, né? Mas foram mulheres que morreram para que elas pudessem ter salário, ter direito à jornada de trabalho, né? Foram assassinadas, né? Então, nesse dia nós precisamos lembrar, né? O mês de março nós vamos buscar fazer palestra de conhecimento para as mulheres participar. E lógico que a gente vai estar à porta dos hospitais, parabenizando, conversando e, acima de tudo, fazendo com que elas entendam o papel importante que ela tem na categoria da saúde. São 82% das mulheres, então nós precisamos ter. Esse sindicato já mudou a estrutura. Nós temos hoje, a grande maioria na diretoria do Sindicato da Saúde é mulher. Né? A vice-presidente é mulher, a tesouraria está na mão da mulher, a diretora social é mulher. Tem várias mulheres no nosso departamento, nos departamentos e na própria diretoria. Então, a gente vai continuar investindo na mulher e vamos investir, inclusive, em protegê-las. Então, o sindicato vai colocar todos os seus advogados à disposição. Podem denunciar, tem um canal de denúncia nas nossas redes sociais que pode ser usado e nós vamos estar ali preparados para auxiliar. Nós temos em maio, nós temos uma linha que a gente começa. Super importante, maio né? é o dia é o mês em que a gente tem um monte de eventos. E o mês de maio, por que é o evento? Porque é o evento que a gente quer conversar com a categoria, que a gente foi buscar na sociedade que elas nos homenageassem pelo que nós prestamos à sociedade.
Então, eram eventos que também com o tempo perdeu-se, a gente vai voltar trazendo o trilho. É um evento que a Câmara Municipal de cada município deve e pode aproveitar para fazer essa homenagem, né? Nós reuniremos em evento social depois para que as pessoas possam... Mas quem tem que estar lá? Só os associados, porque é a hora que a gente vai conversar com a categoria, é a hora que a gente vai dizer a ela, ó, hoje a gente vai arregaçar as mãos e vamos lutar, o dia 1º de junho as empresas vão tirar tudo que é nosso, né? Então, e aí a gente tem que organizar isso. Em várias cidades a gente já faz isso. E alguns ainda está encaminhando. Mas nós vamos ter que conversar com a categoria, ela vai ter que entender que são determinadas ações e eventos que ela tem um propósito, né? Aí sim, em junho nós temos uma festa junina. Aí é festa, né? Aí é festa para todo mundo. A festa da família. Aí é a festa da família. A família Sim Saúde se faz presente com todos os seus dependentes e tudo. Aí você faz isso. E em outubro você tem outra festa. É aniversário do sindicato, aí é da família também. A gente vai trazer a família para conhecer o sindicato, para saber qual é a história do sindicato. Então você tem 2 festas que a família pode e deve ir. As outras é um evento onde a gente vai homenagear as mulheres e outra onde a gente vai discutir política, onde a gente vai discutir com a categoria quais são as formas de luta para manter o que nós temos e conquistar mais. Então não dá para você fazer isso num festão, né? E depois o social a gente faz, né? Porque se a gente estiver fazendo todo o discurso político, metade é da categoria e metade é parente, é visitante, é não sei o quê, nós não vamos conseguir, né? Então nós vamos ter que organizar isso, eu não tenho dúvida. E eu, como sempre, eu não tenho medo de pôr o dedo na ferida. Eu vou pôr, porque eu acho que fui eleito para isso, para manter o que está bom, melhorar o que está bom, mas também construir coisas novas, propostas novas. E essa é uma das que nós vamos fazer, que a categoria entende e participa. Eu entendo que a coisa vai gostosa, é um festão, mas a gente precisa ter foco. Ter foco, né? E o foco é sempre a evolução do trabalhador da saúde, não é verdade? Sim, nós queremos que ele cada vez mais se evolua para que possa realmente ter ciência do que ele tem que reivindicar, do que ele tem que conquistar, como que ele vai fazer essas 2 coisas, como vai ser evoluir, como vai ser a sua evolução e como eles vão lutar para conquistar o que eles querem. Muita coisa está por vir, muitos projetos e planos traçados já, e que a gente vai revelando ao longo do ano, ao longo do processo, porque num único programa a gente não consegue. Então agora, aproveitando, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os profissionais da saúde. A você, profissional de saúde, lembre-se que o único lugar que você vai ter o acolhimento, que você vai ser ouvido, que você vai ser entendido, é o sindicato. É esse sindicato, Sindicato da Saúde de Campinas e Região, com toda a sua estrutura, com todos os seus equipamentos, na hora de lazer ou na administração, nós vamos estar lá para ajudá-los, para ouvi-los. Venham para dentro do sindicato, o sindicato estará de portas abertas para recebê-los. Edson, muito obrigada pela sua entrevista, e você que está nos assistindo está vendo o quanto o Sim Saúde Campinas e Região é uma instituição séria e que se prepara dia após dia para fazer o melhor trabalho em prol dos profissionais da saúde. Então, você que assistiu até agora, não se esqueça de compartilhar esse programa com todos os seus colegas de trabalho, para que eles saibam também o que o Sim Saúde está disposto a fazer por vocês. Este programa, Vozes da Saúde, fica no YouTube do Sim Saúde Campinas e Região. Então não se esqueça de além de compartilhar o programa, ir lá, seguir o canal, ativar o sininho para saber as novidades que a gente sempre está trazendo por aqui. Um abraço para todos e os meus agradecimentos à produção do programa Vozes da Saúde. Até a próxima!